Fala, família Barrados! Chegamos para os nossos palpites para a nona rodada do Brasileirão Série A. Editor, roda a vinheta e vamos para os palpites. O Coelho ficou no empate contra o Corinthians na oitava rodada. O América foi bem no primeiro tempo da partida, criaram chances e podiam ter ido para o intervalo vencendo o jogo se não fossem as boas defesas do Cássio. No segundo tempo, o América continuou criando chances e saiu na frente com o gol do Aloísio, só que acabaram cedendo o empate. O empatezinho contra o Corinthians jogando aí fora de casa foi um bom resultado para o time do Coelho. O América jogou fora de casa contra o Corinthians e mesmo assim buscou um pontinho importante demais. Agora encaram o Cuiabá, que não foi bem no jogo contra o Atlético Paranaense. O Cuiabá teve dificuldades para criar jogadas desde o primeiro tempo. No segundo tempo, o Atlético Paranaense foi mais para cima do Cuiabá e acabou fazendo o gol que deu a vitória para o clube paranaense. O Cuiabá, que já não vence há 5 rodadas, precisa melhorar bastante. Bom, para esse jogo eu aposto no Coelho. América 1-0 vai ser o meu palpite. O Atlético Paranaense vem da vitória para cima do Cuiabá. O Atlético foi superior na partida, criou chances no jogo e o 1-0 ficou até magro demais para o que o Atlético fez no jogo. Só não fizeram mais porque pararam no Walter, que fez boas defesas na partida. Podia ter vencido por mais a equipe paranaense, que agora encara o Santos, que ficou no prejuízo na partida contra o Palmeiras. Foram derrotados. O Santos teve chances no primeiro tempo da partida, foi um primeiro tempo bem equilibrado. No geral, a partida foi equilibrada. O time do Peixe chegou a fazer um gol na primeira etapa, mas o gol foi anulado. Aí no segundo tempo foi a vez do Palmeiras marcar e esse gol foi validado. Depois do gol do Palmeiras, o Santos foi para cima, mas não conseguiu buscar o empate. Bom, para esse jogo eu aposto no Atlético Paranaense, que é sempre forte jogando em casa. Atlético Paranaense 2-0 vai ser o meu palpite. O Vozão vem da vitória no clássico contra o Fortaleza e com a vitória deixaram a zona de rebaixamento. O Ceará só precisou de um golzinho para vencer a partida. O gol saiu ainda no primeiro tempo. O Vozão, que jogou grande parte do jogo com um a mais em campo, porque o Felipe foi expulso aos 20 e poucos minutos da primeira etapa do jogo. Não foi um grande jogo, não foi um jogo de grande volume ofensivo das equipes, mas o Ceará foi melhor na partida, foi mais ofensivo, porque jogou grande parte do jogo com um a mais, como eu falei antes. Agora, o Ceará tem pela frente o Coxa, que vem da vitória para cima do Botafogo. O time do Coxa também não conseguiu imprimir lá um grande ritmo no ataque, mas com um golzinho também venceu a partida para cima do Fogão. E depois de conseguir o gol, neutralizaram as jogadas do time carioca. Para o jogo entre Ceará e Curitiba, eu aposto no empate. 1-1 é o meu palpite. O Avaí vem da derrota para o Atlético Mineiro na oitava rodada. Era um jogo difícil fora de casa, mas o Avaí saiu na frente com o gol do Morato. O time catarinense apostou em explorar os espaços deixados pelo Galo, acabou dando certo com esse golzinho do Morato. Só que no segundo tempo, a pressão do Galo foi aumentando e o time mineiro chegou à virada. O Avaí já não vence há 3 rodadas, são 3 derrotas seguidas. Nesse momento, o time catarinense está em queda livre. Agora vão encarar o São Paulo, que ficou só no empate no jogo contra o Vozão. O São Paulo saiu na frente com o gol do Caleri no comecinho da partida, cobrando pênalti. Só que no primeiro tempo ainda,
o Vozão foi buscar o gol de empate, mas na reta final do primeiro tempo também, o São Paulo fez mais um e voltou a ficar na frente no marcador. No segundo tempo, o Vozão novamente empatou a partida e o jogo acabou 2-2. Bom, para esse jogo eu aposto no São Paulo mesmo jogando fora de casa. São Paulo 3-1 para cima do Avaí é o meu palpite. O Atlético Goianiense ficou no empate contra o Inter na 8ª rodada. Um bom resultado jogando fora de casa, ainda mais depois do Inter sair na frente e o Atlético ter que buscar o gol de empate. O time goiano está na zona de rebaixamento, precisa voltar a vencer imediatamente. Mas pela frente vão ter um grande desafio, é o Corinthians, que deixou a liderança da competição depois de empatar contra o América Mineiro na 8ª rodada. O Corinthians não fez um bom jogo, criaram um pouco no primeiro tempo e só não foram para o intervalo perdendo o jogo devido às boas defesas do Cássio. Só que no segundo tempo, o Cássio não conseguiu evitar o gol do Aloísio Boi Bandido, mas mesmo não jogando bem, o Coringão conseguiu buscar o gol de empate. O Corinthians, que chegou ao seu 3º empate seguido, precisa voltar a vencer também. Vai ser um jogo interessante. Eu aposto no empate entre essas duas equipes, entre Atlético Goianiense e Corinthians. 1-1 é o meu palpite. O Juventude ficou no empate no jogo contra o Fortaleza. Acabou sendo um resultado ruim para as duas equipes que estão na zona de rebaixamento. O Juventude apostou em se fechar no primeiro tempo e explorar os contra-ataques. Pouco criaram. No segundo tempo, o time jaconeiro foi para cima logo no comecinho da segunda etapa e saiu na frente aos 4 minutos. Só que acabaram cedendo o gol de empate durante o segundo tempo. O Juventude agora encara o Fluminense, que vem do clássico contra o Flamengo. O Flu foi derrotado no clássico, mas fizeram uma boa partida. Acabaram parando no Hugo, que defendeu demais e evitou que o Fluminense chegasse ao empate ou até mesmo a uma vitória no Fla-Flu. O Fluminense saiu na frente com o gol do Cano, acabou levando a virada. E depois da virada do Flamengo, o Hugo brilhou demais e evitou que o Fluminense conseguisse fazer os gols na partida. O time do Fluminense encara o Juventude e é favorito nessa partida, na minha opinião. Eu aposto no Flusão, no tricolor carioca. Fluminense 2-0 vai ser o meu palpite. O Malvadão vem da vitória para cima do Fluminense no clássico carioca. O time do Flamengo não conseguiu imprimir aquele ritmo característico da equipe. O Fluminense neutralizou bem os ataques do Malvadão. Saíram na frente ainda no primeiro tempo. O time do Fluminense saiu na frente com o gol do Cano. E aí, na qualidade individual, o Flamengo foi buscar a virada já no segundo tempo. O empate veio ainda no primeiro tempo, o gol da virada saiu na segunda etapa. A partir daí, o jogo foi do Hugo, que salvou o rubro-negro carioca. O Hugo agarrou demais, nunca critiquei. Agora o Flamengo tem pela frente o Fortaleza, lanterna da competição. O time do Fortaleza não venceu nenhuma partida até agora. Que fase do Leão do Pici, que vem da derrota no clássico contra o time do Ceará. O Fortaleza teve o Felipe expulso ainda no primeiro tempo, aos 20 e poucos minutos, como eu falei anteriormente. E aí o jogo ficou complicado demais para a equipe cearense do Fortaleza, que pouco criou na partida. Ainda acabaram levando o gol do Kleber no primeiro tempo, no finalzinho do primeiro tempo. O Fortaleza precisa reagir imediatamente, a coisa tá ficando feia para o time do Fortaleza. Mas no jogo entre Flamengo e Fortaleza, eu aposto no Flamengo. Flamengo 3-1 é o meu palpite. O grande jogo da rodada, o Palmeiras é o líder da competição, o Galo é o vice-líder.
o time palmeirense já não perde há 7 rodadas. Só perdeu lá na estreia, depois disso não perdeu mais. São 3 vitórias seguidas para a equipe comandada pelo Abel Ferreira. A última foi no clássico contra o Santos. E uma curiosidade desse jogo foi o Veiga ter perdido um pênalti. Ele raramente perde cobranças de pênalti. Bom, mas acabou não fazendo falta esse pênalti desperdiçado. Já no lado do Galo, o time mineiro vem da vitória para cima do Avaí, mas levaram um sustinho, saíram atrás e tiveram que buscar a virada. O Galo não consegue manter a mesma intensidade que teve na temporada passada, mas ainda é um time fortíssimo e vai brigar pelo título desse Brasileirão. Destaque para o golaço do Hulk nesse jogo contra o Avaí. Para o jogo entre Palmeiras e Galo, eu vou apostar no Palmeiras jogando em casa, Palmeiras 2-1. Vai ser o meu palpite, eu espero um jogaço. O RB vem do empate no jogo contra o Goiás pela 8ª rodada e depois os dois times se encontraram também pela Copa do Brasil e o RB acabou sendo eliminado da competição. Falando do jogo da 8ª rodada, os times ficaram no empate em 1-1. O RB saiu na frente, o Goiás foi buscar o gol de empate. O gol do RB foi do Arthur, o primeiro dele na competição. O time paulista precisa voltar a vencer e agora tem pela frente o Inter, o rei dos empates nessa Série A. São 5 empates seguidos. A equipe colorada já não perde há 7 rodadas, só perdeu lá na estreia, mas também não consegue vencer. Na 8ª rodada, ficaram só no empate contra o Atlético Goianiense. O time do Inter começou bem no jogo e saiu na frente aos 11 minutos da primeira etapa, mas depois disso caíram de ritmo e, no segundo tempo, o Atlético Goianiense conseguiu buscar o gol de empate. Para o jogo entre RB e Inter, eu aposto no RB 1-0 é o meu palpite. O Fogão vem da derrota no jogo contra o Coxa. O time do Botafogo começou um pouco melhor no jogo que o time do Coritiba, mas quem saiu na frente foi o time do Coxa. E, depois disso, o Botafogo teve dificuldades para criar jogadas na partida e quando chegaram acabaram parando no Muralha, melhor goleiro do Brasil, nunca critiquei. Bom, o Muralha salvou aí o time do Coritiba de sair pelo menos aí com um empate, garantiu a vitória para a equipe do Coxa, fazendo ali 1 ou 2 boas defesas, não também foi mais do que isso aí no jogo. Agora o Botafogo encara o Goiás, que vem da vitória na Copa do Brasil, da classificação na Copa do Brasil, na verdade, vitória nos pênaltis, eliminando o RB. Já pelo Brasileirão, também jogaram contra o RB na 8ª rodada e ficaram só no empate. Nesse jogo, eu aposto no Botafogo, jogando em casa, Botafogo 2-0 é o meu palpite. E é isso, chegamos no final desse vídeo. Se você curtiu, deixe seu like, comenta, compartilha e se inscreva no canal, é de graça, não custa nada. Valeu e fui!